Você é do tipo de pessoa que quando chega o fim do mês já está completamente sem dinheiro, ou pior, lá pelo dia 20 já está empurrando as contas para o próximo mês? E se eu te disser que existe um segredo que todos os ricos sabem para gastar mais dinheiro nas coisas que gostam e ainda assim chegar ao fim do mês sem estar quebrado? Ah, sim, agora é a hora que você pergunta, mas Ada, os ricos ganham mais dinheiro do que eu. Na verdade, eles fazem mais dinheiro que você, mas a questão aqui desse vídeo é que existem muitas pessoas que têm renda relativamente alta e mesmo assim estão no zero a zero, gastando além das suas possibilidades. Então, a questão inicial aqui não é exatamente o quanto você tem de renda, mas sim deixar de viver de salário em salário, economizar para as despesas imprevistas e conseguir alcançar segurança financeira, mesmo sem uma renda muito alta. E esse tal segredo dos ricos passa em cortar gastos desnecessários, poupar certo e investir melhor. E sim, muitas pessoas comuns conseguem investir no mercado de ações com risco controlado. Antes de mergulharmos no tema, faça-me um favor, inscreva-se e clique no botão de curtir, pois isso realmente auxilia com o algoritmo do YouTube e vai me ajudar muito. Agradeço e agora vamos prosseguir. Para ilustrar melhor, vamos conhecer a história do Paulo. Ele é como muitos de nós, chega no fim do mês quase sem dinheiro. E como eu disse, mesmo quem tem um salário um pouco maior enfrenta esse problema também. Paulo decidiu que precisava mudar essa situação. Ele percebeu que tudo ao seu redor era uma tentação para gastar dinheiro, de manhã até a noite. Ao levantar da cama, ele já é bombardeado por publicidades, e não é só isso, vários posts de amigos no Instagram mostrando novas aquisições, restaurantes e viagens. E tudo isso te faz pensar, isso é legal, quero também. E lá vai Paulo comprar mais coisas que não precisava e que foi convencido que não podia ficar sem. Existem várias abordagens para as finanças pessoais e acredito que não há uma fórmula única correta. Tudo depende da sua experiência pessoal, situação financeira, preferências e mentalidades em relação ao dinheiro. É importante considerar com cautela o que você ouve sobre finanças pessoais e estudar mais sobre o assunto de forma livre de culpa. No ambiente financeiro é comum cometermos erros e deixarmos algumas coisas passarem despercebidas. Se você se encontra nessa situação, saiba que estamos todos num processo de aprendizado juntos. Então, geralmente, ao iniciar no campo das finanças pessoais, existem 3 recomendações que você deve priorizar. Primeiro, construir uma reserva de emergência. Segundo, começar a se planejar, fazer orçamentos e acompanhar seus gastos. E terceiro, se livrar das dívidas. Quanto a esse último ponto, vou deixar na descrição do vídeo o link para o meu e-book, com alguns recursos úteis para análises mais aprofundadas. Então, Paulo utilizou uma estratégia que chamou de gestão consciente do dinheiro. A ideia era simples, gastar dinheiro naquilo que ele realmente gostava e cortar de forma séria e consistente todo o resto. Paulo organizou suas finanças usando um sistema de 4 fatias. E atenção! Isso não é sobre poupar em tudo e viver de forma miserável. É sobre pensar melhor onde gastar o seu dinheiro, beleza? Então a primeira fatia, Paulo destinou para os seus custos fixos mensais. Isso inclui pagamento da casa ou aluguel, luz, água, internet, prestação do carro, seguro do carro, combustível, etc. Ele definiu que esses custos deveriam representar no máximo 50% do seu salário. Paulo, que tem uma renda de R$ 1.700 líquidos todos os meses, decidiu que gastaria no máximo R$ 850 com essas despesas. Importante conhecer a etapa financeira que está passando e se adequar para ela. Paulo via alguns de seus amigos morando em casas maiores, mais confortáveis, mas ele decidiu se mudar para um apartamento menor que dividiu o aluguel e outras despesas com um amigo. A segunda fatia foi destinada a investimentos a longo prazo. Paulo separou 15% do seu salário para isso. No caso dele, isso significa R$ 255 por mês. Ele sabia que começar a investir cedo faria uma enorme diferença lá no futuro. A terceira fatia era para objetivos a curto e médio prazo. Paulo destinou outros 15% do seu salário para isso. Assim, esses outros R$ 255
vão ser usados para coisas como viagens, um carro ou dar entrada em uma casa, por exemplo. A última fatia, e uma das mais importantes, era o dinheiro que Paulo reservou para torrar. O dinheiro que poderia gastar todos os meses sem culpa. Ele destinou 20% do seu salário para isso, o que significava R$340. Esse dinheiro era para ele usar de forma livre, para lazer e compras pessoais. Paulo maratonou todos os vídeos do Lucrative e sabia que o planejamento é a pedra angular de qualquer empreendimento sólido. Se você deseja alcançar prosperidade duradoura, é essencial traçar um roteiro claro para seus objetivos financeiros. Isso envolve definir metas específicas, prazos realistas e uma estratégia viável para alcançá-los. Agora que Paulo tinha um plano, ele precisava colocá-lo em prática. Aqui estão os 4 passos simples que ele seguiu. Primeiro passo: Paulo registrou todas as suas despesas mensais. Ele usou uma planilha de Excel para anotar tudo em que gastava dinheiro. Ao registrar seus custos e despesas, Paulo começou a perceber que está pagando por uma assinatura que praticamente não usava tanto assim. Na conta que ele fez, era uma assinatura de R$ 49,90 por mês, e que em 12 meses ele gastou R$ 598,80. Ele ficou imaginando tudo que poderia ter feito com aquele dinheiro. Ao monitorar os seus gastos, ele pode reduzir ou eliminar despesas e também pode optar por atividades mais econômicas agora que conseguiu visualizar para onde estava indo todo o seu dinheiro. Além de economizar dinheiro, ele praticamente não mudou muito o seu estilo de vida. Segundo, ele abriu contas em diferentes bancos e uma das contas foi em uma corretora de investimentos, todas com taxa de manutenção zero. Fique atento para abrir contas em bancos que não precisam pagar taxas ou pacotes. Para a conta corrente do dia a dia, ele destinou para fazer o pagamento dos gastos fixos obrigatórios mensais. Após todos os pagamentos, esta conta sempre fica zerada. Fique atento para não acionar o cheque especial da conta, não caia nessa armadilha. Outra para investimentos a médio prazo, que rende 105% do CDI com dinheiro em conta. E para investimentos a longo prazo, que alocou na corretora com aplicação na Bolsa de Valores e Tesouro Direto. Ele percebeu que o importante é o dinheiro não ficar parado na sua conta corrente, senão ele sempre acaba gastando. Distribuindo o dinheiro dessa forma, começou a viver menos estressado e ansioso com suas finanças. Com essa reserva, ficou mais confiante em enfrentar problemas financeiros e evitar as armadilhas de empréstimos bancários. Ponto de atenção: não esqueça que conforme suas economias vão crescendo, é importante que diversifique seus investimentos. Lembre-se de não deixar todos os ovos na mesma cesta. Mais para frente, vai ver que ao utilizar os juros compostos a seu favor, poupando e investindo estrategicamente ao longo do tempo, isso pode resultar em crescimento substancial das economias. Terceiro, Paulo automatizou as transferências mensais. Ele configurou transferências automáticas para que o seu dinheiro fosse direcionado para as diferentes contas no início de cada mês. Começou a pagar todas as contas no mesmo dia do mês. Por exemplo, ele tinha 10 contas para pagar e elas se espalhavam ao longo do seu calendário mensal. Começou a agendar o pagamento de todas as contas na data do primeiro vencimento que tinha. Por exemplo, a primeira vence no dia 10, então paga todas as contas no dia 10. Veja que mesmo antecipando seus pagamentos, ele está pagando tudo a tempo e evita pensar sobre isso por um mês inteiro. Além disso, a vantagem de pagar todas as contas no mesmo dia e fazer suas transferências de economia nesse dia também, garante que o que sobrar na conta seja para os gastos pessoais, tornando muito mais fácil administrar até o fim do mês. 4. Ele tornou seus investimentos a longo prazo recorrentes e regulares. Paulo decidiu investir em tesouro direto e alguns fundos de investimento imobiliários inicialmente, e vem cada vez mais estudando sobre outros ativos para investir e melhorar a rentabilidade. Historicamente, o seu retorno médio anual foi de 8%. Depois de seguir esses planos, Paulo começou a ver uma grande diferença em suas finanças. Ele tinha dinheiro suficiente para suas necessidades, conseguia investir para o futuro
e ainda tinha um valor para gastar sem culpa. Lembra que falei sobre o efeito dos juros compostos? Então, o Paulo investiu consistentemente os R$ 255 à taxa de 8% ao ano, já contando com a inflação. E lembre só, que isso não é uma corrida de 100 metros, esse dinheiro é para o Paulo do futuro, aquele de 50 a 65 anos, para viver bem sem trabalhar, curtir a vida e desfrutar daquilo que quiser. Voltando, Paulo investiu desde os 20 anos até os 65 anos, R$ 255, com taxa de juros anual média de 8%. Então, aos 65 anos, vai ter lá R$ 1.225.470,58. Não é brincadeira. E o mais legal é que desse dinheiro, Paulo investiu apenas R$ 137.700. O restante foram juros compostos agindo com o poder do tempo. Agora aqui está a questão. A maioria das pessoas acredita que há uma carência de dinheiro, que ganhar mais é uma tarefa impossível. Contudo, essa perspectiva é profundamente equivocada. A realidade é que o mundo está repleto de recursos financeiros, mas apenas aqueles que possuem as aptidões e conhecimentos certos são capazes de obtê-los. O dinheiro é comparável a um jogo com muitas regras a serem seguidas. E sem sombra de dúvida, jogando conforme essas regras, você pode se tornar o mestre de suas finanças. E sobre como gerenciar suas finanças e investir melhor, veja esse vídeo aí da tela, que conta a história envolvente sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que oferece estratégias práticas para gerenciar dinheiro de forma eficaz e alcançar a estabilidade financeira. Ative o lucro em sua vida, lucrative sempre. Sou Adalberto Prado, fica aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.